Vamos ler aí, você que trouxe a sua Bíblia, abra lá, leia na Bíblia, você pode ler no celular também, mas não fique tentado em mexer nas conexões aí de Zap, essas coisas aí, isso aí você deixa para depois, tá bom? Esse momento aqui de 20 minutos aqui que seja, traz a sua atenção para cá agora, tá bom? E vamos lá, amém? Conecte-se com Deus, com a palavra aqui, depois a gente mexe nas outras coisas, mas pode usar o celular, lógico, né? Para ler aí. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Amém? Ou pela fé, ou da fé, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a igreja de Roma. É uma igreja, ele não conhece essa igreja, tá? E no capítulo 1 ele vai trazer o desejo de estar indo lá nessa igreja para compartilhar um dom, né, que ele tem, ou que um dom que a igreja tem, digamos assim, tanto ele abençoar a igreja de Roma, como ele ser abençoado pela igreja de Roma. E aí ele está falando que tem esse desejo de estar lá. E aí ele vem falar aqui de que ele não tem vergonha. E é esse tema que eu quero tratar com vocês aqui rapidamente, né? Sobre esse tema da questão da vergonha, tá? Onde ele vai falar aqui que ele não tem vergonha do evangelho. Eu vou trazer um exemplo aqui. Eu vou fazer umas perguntas aqui, você sabe que eu gosto de perguntar, né? Pra gente pensar um pouco, né? Você faz alguma coisa que você tem vergonha? Tá? É uma pergunta. Você faz alguma coisa a qual você sente vergonha? Tá? Uma coisa que talvez só você e Deus sabe, né? Ou talvez só você e a sua família sabe. E se alguém de fora souber, a não ser a sua família, você também sente vergonha. Você faz alguma coisa que você tem vergonha? Tá? Alguma atitude que você fica sem graça na frente das pessoas? Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa em relação a uma tatuagem que ela fez. Essa pessoa fez uma tatuagem, não vou citar nomes aqui tudo, ela também não está aqui, enfim. Ela fez essa tatuagem. E eu percebi que ela tem, né? Mas aí ela fica constrangida quando ela está perto de mim e ela está exposta a tatuagem dela, dá para ver que ela fica assim meio sem graça. Trazendo isso para a nossa passagem daqui. Eu trouxe esse exemplo em relação a você pensar agora, se você tem vergonha ou se você fica constrangido em alguma coisa em relação a alguma mania ou alguma coisa que você faz em si, agora trazendo para o Evangelho. Nós estamos numa reunião de homens crentes, amém? Pessoas que são crentes, que conhecem Jesus, às vezes a gente convida alguns que não são crentes, enfim, né? Eu queria trazer um título, pensando nessa questão da vergonha, tá? Se você tem vergonha de alguma coisa, ou se você se envergonha de alguma coisa. O título é: Não se envergonhe de seguir a Cristo. Tá? Então é isso que Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar aqui nessa noite, em poucos minutos. Não se envergonhe de seguir a Cristo. E é isso que Paulo ele vem trazendo aqui para nós nessa passagem que nós lemos, aonde ele fala, né, que ele não se envergonha do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Não me envergonhe do evangelho de Cristo. Primeira coisa, nós não podemos ser um seguidor 07. Eu já onde ninguém sabia que ele era um em 2000 que era. E nessa casa, lembro
essa é minha esposa, mas somos dois. Quando nós chegamos lá, tinha o sócio daquele cabeludo lá. Como é que chama? Que saiu? Não, que saiu do Corinthians. O Cássio. Nós olhamos para aquele cara e nós falamos, o Cássio tá aqui, só que não tinha como, ele tinha acabado de ganhar alguma coisa. Mas quando você olha, era o sósia do Cássio. Ô, querido, tudo bom? Pai, seja bem-vindo. Era o sósia do Cássio. E nós olhamos e falamos, meu, o cara, a gente ficou em dúvida. A gente sabia que o Cássio não estava ali, na Santa Casa de Mogi das Cruzes. Entendeu? Mas a gente ficou confundido, a gente ficou em dúvida. A gente sabia, mas a gente ficou em dúvida. E essa é a questão que eu quero trazer para nós aqui como crentes, como cristãos. Tá? Primeira coisa, não ser um crente vergonhoso, dizer quem você é, ou seja, se você é um detetive, um crente detetive, James Bond, você vai acabar se contaminando com as pessoas que você está. Você vai entrar naquilo, tá? Você vai entrar naquela onda ali e as pessoas vão acabar te influenciando, em vez de você influenciar elas. Outra coisa, você precisa, a verdadeira adoração, ela vai fazer com que você pareça com ele. As pessoas não estão tentando eternizar essas outras pessoas, é a nossa ideia, a nossa filosofia, digamos assim, o nosso modo de vida, digamos que eternizar, que ele é eterno, mas é mostrar para as pessoas e nós vivermos como Cristo viveu. Essa é a ideia. Nós estamos indo para a igreja, estamos servindo, estamos adorando para que nós venhamos estar parecido com ele e através de nós outras pessoas possam conhecer ele. Então, a verdadeira adoração é quando eles não estão adorando o Raul Seixas, não estão adorando o Elvis, o Michael Jackson, é uma idolatria aquilo, tá? A nossa vivência, o nosso viver é ser parecido com Jesus. É caminhar com Jesus. Aí que entra, não tenham vergonha de dizer que são seguidores de Jesus. Nós não podemos nos envergonhar. Nós não podemos nos abaixar a cabeça ou entrar na onda das pessoas, mas nós temos que ser parecidos com Jesus e andarmos como Jesus andou. Deus nos ajude a sermos cristãos autênticos. Não só aquele que vai para a igreja, mas aquele que vive a palavra. Aquele que anda como Cristo andou, parecidos com Cristo. Aí é uma pergunta: o que Cristo faria nessa situação a qual você está vivendo? Ou o que Deus diz para você nessa situação a qual você se compara? Nós temos que fazer essa pergunta. No meu dia a dia, na minha caminhada, nos meus negócios, na minha convivência, na minha família, na situação difícil que eu estou passando, ou fácil que seja, como é que Cristo reagiria a isso? É como eu preciso reagir. Então nós temos que fazer essa pergunta para Deus, ou seja, nós temos que fazer essa pergunta para o Evangelho. O Evangelho nos ensina como que eu tenho que caminhar. O Evangelho me ensina como eu preciso andar. O Evangelho me ensina a ser parecido com Jesus. Então, ser cristão, vir aqui, cantar, isso é tudo legal, queridos. É bênção, tá bom? Mas e o nosso dia a dia, segunda a segunda? Eu estou sendo um crente vergonhoso? Ou eu estou sendo um crente autêntico, onde as pessoas vão olhar para mim e vão ver a pessoa de Jesus? Como é que eu estou sendo? É fácil a gente ser aqui, viu? O difícil é a gente ser lá em casa. Sabe, lá em casa? Entendeu? É difícil. O difícil é a gente ser, às vezes, lá no nosso serviço. Com os nossos funcionários, ou com o nosso patrão, ou com os nossos colegas de trabalho. O difícil é ser lá na escola. O difícil é nessa convivência. Mas por que eu preciso não me envergonhar desse evangelho? Por que eu preciso, digamos que aos olhos do mundo, viver essa loucura? Por que eu estou falando de vergonha? Porque nós estamos sendo atacados dia após dia. Amém?
Infelizmente, isso que está acontecendo. Nós estamos sendo atacados de 24 horas por dia. O crente, ele é taxado, ele é escarnecido, ele é bagunçado 24 horas por dia. É como se nós fôssemos a escória. Ainda, desde o tempo de Roma aqui, do tempo de Jesus, o cristão, ele é tido como a escória do mundo. Ele é tido como o esquerdo, entendeu? Eu me lembro quando eu não era crente, a ideia era essa, que o crente, o que servia a Cristo, não era nada, ele era trouxa, entendeu? Era chacota, e hoje ainda é isso. Só que eu tô desse lado agora, e glória a Deus que eu tô desse lado, porque o evangelho de Cristo, ele se apresentou a mim, se apresentou a você, então eu não posso ter vergonha, porque ele é o poder para salvar aquele que crê. Então, o apóstolo Paulo, ele fala, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder, tem poder em Deus, no evangelho de Deus, servir a Jesus, tem poder, amém? Amém? É poderoso, é sobrenatural. Nós, como igreja, precisamos entender isso e caminhar nisso. Deus, o evangelho, caminhar é sobrenatural. Por que eu ficar triste? Por que eu fico firme como Cristo? Porque eu devo ser um cristão? Porque Cristo, em seu evangelho, tem poder para me salvar. O versículo 16 fala assim, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu também como do grego. O evangelho, ele é para todos. O evangelho é para mim. O evangelho é para você. Quando ele vai falar nesse contexto do judeu e do grego, tá? Dentro dessa época aqui, é como se ele está englobando todo mundo que eles conheciam naquela época. Por que eu fico firme como Cristo? Porque eu devo ser um cristão? Porque Cristo, em seu evangelho, tem poder para me salvar. O versículo 16 fala assim, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu também como do grego. O evangelho, ele é para todos. O evangelho é para mim. O evangelho é para você. Quando ele vai falar nesse contexto do judeu e do grego, tá? Dentro dessa época aqui, é como se ele está englobando todo mundo que eles conheciam naquela época. Então, o evangelho, ele é para todos. É para mim, é para você, é para o negro, é para o branco, é para o rico, é para o pobre, é para aquele que crê. E se você crê, você não pode ter vergonha. Porque se você tiver vergonha, você vai ser influenciado pelo mundo, tá? O versículo 17. Mas o justo viverá da fé. Viver dentro da ética cristã. Existe a ética moral e existe a ética cristã, queridos. Amém? A ética cristã. Então, eu, como cristão autêntico, eu preciso viver essa ética cristã. Olha só a diferença para nós entendermos, tá? A ética cristã, ela não muda. Ela continua desde quando Cristo ensinou. A ética cristã, ela não muda. Ela existe desde quando Cristo veio ao mundo e ensinou a ética cristã. A ética moral, ela muda conforme os tempos. Algumas coisas antigamente, eu vou botar o exemplo aqui da tatuagem. Antigamente, lá no coisa, quem fazia essa tatuagem era bandido. Hoje não é, hoje é tido como uma arte, tá? Mudou a ética moral, entendeu? Quem que tinha tatuagem naquela época era bandido, a moral era bandido, hoje não é bandido mais, entendeu? Questão de homossexualismo, essas coisas todas. Dizer antigamente, hoje você vê o povo beijando na rua, homem andando com homem, mulher andando com mulher. Lá eu deixo minha filha lá na escola, as crianças lá, as meninas, crianças lá andando de mão dada, faltando na escola lá, de mão dada, beijando lá no ponto de ônibus. A ética mudou,
Se você for lá falar alguma coisa, você vai preso. Ou seja, vocês entenderam? Ética cristã. A ética cristã, ela não muda. A ética moral, ela vai mudar conforme os séculos vão caminhando. Então, nós temos que viver a ética cristã. Daquilo que Jesus... Eu ouvi uma frase esses tempos atrás, e eu tô com ela muito firme na cabeça. Jesus ainda continua sendo o caminho. Glória a Deus. Jesus ainda continua sendo o caminho. Por mais difícil que os tempos estão sendo nos dias de hoje, ele ainda continua sendo o caminho. Ele ainda continua sendo a verdade. E até o final, ele ainda continua salvando, ele ainda continua sendo a vida. Deus nos dê graça para ficarmos firmes, sendo fiel a Cristo e vivendo a ética cristã. Eu não tenho tempo para falar sobre ética cristã aqui, mas você precisa obedecer a Cristo ao invés de obedecer ao mundo, tá? Deus, lembra do Elvis que eu falei, do sósia? Do cover, que eles estão tentando eternizar? Estão tentando eternizar as pessoas que já morreram e tudo. Nós sabemos e cremos que Jesus é o evangelho, é o poder de Deus. O justo viverá da fé. Amém? Deus quer amar através de você. Jesus no amor? Você não vai ser parecido com Jesus? Jesus quer amar através de você. Jesus quer curar através de você. Jesus quer expulsar demônio através de você. Precisamos ser como Jesus. Precisamos fazer o que Jesus fazia. Precisamos buscar o que Jesus buscava. Jesus, ele quer salvar através de você. Agora é Jesus em nós. Agora é a minha vez. Agora é a sua vez. Quando nós morremos, nós vamos preparar o caminho para outros, para os mais novos. Os mais velhos nos deixaram, é a nossa vez. Um dia nós vamos deixar, até Jesus não voltar, um dia nós vamos deixar e vamos preparar o caminho para os mais novos que vierem. E enquanto nós cristãos vivermos, Cristo é eterno e nós vamos levar Cristo às nações. Nós vamos levar Cristo aos nossos lares. Nós vamos levar Cristo às pessoas, a Mogi das Cruzes e assim por onde Deus quiser. Mas o mais importante que eu quero que você entenda nessa noite, não se envergonhe de servir a Cristo. Por mais que o mundo esteja desse jeito, sempre vai ser, o cristão sempre vai ser chacoteado, chicoteado, maltratado. Eu não posso me envergonhar. Como é que eu não vou me envergonhar? Eu vivendo a ética cristã. Já ouviram aquilo lá? Eu não levo o desaforo para casa. Vai levar, se for preciso, eu vou precisar levar. Jesus pediu para mim perdoar e amar. Entendeu? E assim vai por outras coisas mais. Eu preciso perdoar, preciso ajudar, preciso servir, preciso cuidar, preciso falar do amor de Jesus. Ele me salvou. Eu canto, quando nós cantamos aqui, apesar que vocês precisam melhorar, viu? Essa reunião de canto aí, hein? Tá? Salmos vai falar, cante um bom louvor ao Senhor, viu? Um bonito louvor, amém? Glória a Deus, tá? Né? Mas voltando aqui, né? Mas eu não vou ficar cantando. Né? Ismael aqui, ó. Ismael, né? Né? O senhor não cantou não, pastor. Né? Eu tava orando, eu tava intercedendo. Né? Mas a gente precisa cantar e precisamos ser bons cristãos, amém? Amém. Glória a Deus. Não se envergonhe do evangelho de Cristo e seja parecido com ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Brincadeiras à parte, tá, queridos? É brincadeira. Que Deus nos dê um coração sincero para servir a ele. Amém? Amém. Vamos orar? Pode falar. Nós não temos o Não tem o Zé, o Elvis, né? Né? Realmente Elvis não morreu. Elvis não morreu. É brincadeira, amados. Vamos orar e agradecer o Papai do Céu?
Aonde, aí eu pergunto para você antes de nós orarmos. Aonde que você talvez esteja, em qual área que você esteja talvez se envergonhando em relação a Cristo? Será que é lá no seu trabalho? Que você está com vergonha de se manter firme com Jesus? De ser ético, levar o cristianismo lá no seu trabalho? Será que às vezes é dentro do seu lar? Nós estamos entre homens, então vou falar da esposa, né? Às vezes é a sua esposa que não deixa você ser crente ou cristão. Que nem a mulher de Jó, lembra da mulher de Jó? É. Às vezes é a esposa, ou às vezes é os filhos. Ah, deixa de ser crente, deixa de negócio de igreja. Entendeu? Aonde que talvez você tenha vergonha de dizer que é crente? Ou qual é o amigo que você conhece aí na rua que você tem vergonha de dizer, ei, vamos lá na igreja comigo? Lá na escola, talvez alguém que vá na faculdade, vai no serviço. Não se envergonhe de ser cristão. Não se envergonhe de servir a Jesus. Não podemos nos envergonhar. Nós precisamos ser fiéis e real. Pode falar. Eu cheguei em pessoas a falar a paz de Jesus, pessoas não da igreja. Pessoas também. Pessoas se envergonhar, sabe assim? Pô, tudo bom? Assim, ó, não tem vergonha de Jesus não, porque no dia final ele vai ter vergonha de você. Porque muitas pessoas, ela não quer, ela não é uma pessoa que é uma evangélica, ela não quer que aquela pessoa saiba que ela é cristã. É disso que eu falei no começo, é o 007, ele é escondido, é crente escondido. Não pode, né? Não. Onde que eu tiver, porque eu pode estar no mercado, se for, para Senhor Jesus, faça eu sou crente mesmo. Isso aí. Vergonha, irmão. Amém. E aí entra a questão de ser ético, ter a ética cristã. Né? Porque dentro disso também, só para a gente orar aqui, dentro disso também aquele lá é crente, ó, tá devendo. Aquele lá é crente, ó, vive brigando. Aquele lá é crente. Às vezes a gente quer também não ter vergonha, né? Aí que entra a questão da ética cristã. Eu já falei que eu não ia falar, mas a gente vou terminar aqui, tá? Vou terminar aqui, tá, meu querido? Às vezes a gente diz que é crente e nós somos crentes, mas o pessoal tudo lá fora tá dizendo, ó o crente lá, ó, tá roubando. Ó o crente lá, ó, tá adulterando. Ó o crente lá, ó, tá mentindo. Ó o crente lá, ó, tá xingando. Eu já falei aqui, a gente brincou até esses dias, né? Eu conheço um crente, que não sei se é crente mais, que disse que o facão dele não era convertido. Não lembro onde eu falei isso esse dia. Até lembra, foi lá na igreja, né? Ele falou, o meu facão, eu sou convertido, mas o meu facão não é. Eu falei, misericórdia, irmão. Meu facão não é convertido. Facão falando sozinho? Fala mais alto, fala mais alto. Quando eu me converti, logo no começo, eu teve um cliente que chegou para mim e falou assim, eu falei para ele que eu era crente, né? Ele falou assim, cara, você é crente? Jamais eu queria imaginar que você era crente. Só que naquele momento, para mim, isso foi um elogio. Depois, pelo passar dos anos, foi conhecendo, né? Eu percebi que tudo foi para mim, foi para mim. Foi a alfinetada do papai do céu, rapaz. Elogio. Porque ele falou assim para mim, que o pessoal que é crente não tem personalidade. Ele falou isso assim. Só que naquele momento para mim, eu me enchi de orgulho, mas eu percebi, caminhando, né, que aquilo para mim foi um elogio. Porque quando você não é reconhecido também, significa que você também... É o que eu falei, Jesus quer amar através de você. Não é o exemplo, entendeu? Tem histórias de missionários que já foram em lugares, eu não me lembro aqui o lugar e o nome do missionário, mas ele foi lá falar de Jesus, ele falou, não, ele já veio aqui, eu conheço ele veio aqui. Ou seja, tinha uma outra pessoa que foi lá, viveu Jesus, e aí ele foi lá falar de Jesus, falou, não, ele está aqui. Ou seja, ele apresentou Jesus ao lugar. Ele amou.
ele perdoou, ele ajudou, ele serviu, ele foi diferente do que todo mundo aí é hoje. É isso que eu quero que a gente entenda. Não se envergonhe de Jesus, mas seja ele, aonde você estiver. Era empreiteiro de obra, né? E estava fazendo aquele prédio da Revão, em frente do velório, né? Aquele de Mogi. Trabalhando com o Mário Prado, doutor Cícero da Rosa, que era uma lá. Aí. Roda uma cadeira de lá pra cá, por favor. Manda uma cadeira. Aí o doutor Mário Prado, eu vou lá no mercadinho buscar um negócio pra vocês comerem. Aí ele chegou lá todo contente e falou: ó, eu trouxe cerveja. Eu sei que você não é crente, eu trouxe álcool, também não é o que eu trouxe que está dentro. É o que você não toma. Como? Ninguém vai tomar? Só tem servo de Deus. Pode levar para casa. Ah, vocês acham chato mesmo, por causa disso que eu não sou crente. O doutor Mário Prado falou para mim. Amém, queridos? Amém. Que eu e você consigamos ser firmes. Amém? Não importa onde nós estejamos. Não vamos nos envergonhar de quem nós somos. Amém? Ele nos ama e Ele quer amar as pessoas através de nós. Vamos orar? Posso orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor nós damos a Ti, Senhor. Nos perdoa, Senhor, quando nós nos envergonhamos de dizer que nós servimos a Ti. Nos perdoa, Senhor, quando nós mostramos outras atitudes diferentes das de ser um seguidor de Cristo, Senhor. Perdoa-nos, Deus, e nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis, a sermos autênticos, que te servem, Senhor, e que levem a tua palavra para as outras pessoas também, Pai. Nos ajuda, Senhor, a te servir com alegria, Senhor, com fidelidade. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e glória a Deus.